Sejam muito bem-vindos ao podcast O Livre Empreendedor. Meu nome é Marco Túlio, sejam bem-vindos ao episódio número 9. Estamos aqui com o Júnior. Seja bem-vindo, Júnior. E aí, Marcos, tudo bem? Bom dia. Beleza, bom dia. O Júnior, pessoal, é tatuador, modelador, artista visual e ele trabalhou com muitas outras coisas. Por exemplo, refinaria de biocombustível, padeiro, vendedor, enfim. Então, eu já quero começar essa primeira pergunta, aproveitando dessas várias profissões que você passou. Eu queria saber, hoje, qual o efeito prático, benéfico que isso tem na sua vida, né? Você ter passado por várias profissões. O principal de tudo é bagagem, né? De você saber de tudo um pouco. Ajuda muito para desenvolver várias áreas, até coisas que não têm a ver com aquilo que você trabalha. Aparentemente, né? Porque muitas vezes você consegue reaproveitar, né? A bagagem é uma coisa que a gente leva pro resto da vida, na verdade, né? Tudo que você aprende, você guarda ali e uma hora você vai precisar na sua vida. Só que relacionado à arte, desde bem pequeno eu já venho desenvolvendo. Comecei desenhando e tal. Entendi. Então a arte sempre... Sim, era um hobby, né? Se tornou um trabalho há 5 anos atrás. Olha só. As outras profissões que você passou era por necessidade, assim. Quero ganhar meu dinheiro, eu vou pegando o que der. Tipo, eu não terminei, eu não fiz faculdade, essas coisas assim, não concluí a minha vida de estudos. Eu decidi trabalhar. Um pouco por necessidade e também um pouco por falta de interesse. Entendo. Mas aí eu tive que ir procurando alguma coisa que eu tivesse aptidão e que eu gostasse de fazer, que fosse para mim levar a minha vida, né, a minha carreira. Tipo, meu pai era motorista, garimpeiro. Meus irmãos todos são motoristas e também sabem trabalhar em garimpo. Aí, na verdade, eu não queria trabalhar em garimpo. Aí eu decidi procurar outras coisas. Aí foi quando eu comecei com padaria. Aí depois... Tipo, a padaria foi a coisa que eu achei que eu fosse aposentar fazendo, porque eu amava fazer, eu gosto de cozinhar. O que você fazia na padaria? De tudo. Eu sei fazer de tudo. Sei fazer bolo, sei fazer salgado, sei fazer de tudo. Que legal. De tudo. Biocombustível também, que é uma coisa que eu aprendi depois, bem depois, eu sei fazer todo o processo. Se eu quiser, eu produzo no fundo da minha casa. Caramba. Com poucos recursos. Sim. Eu acho legal da lista que, né, você me mandou das profissões, porque é o seguinte, acaba que muitas vezes a gente tem sonhos, só que não vai para o mercado, não vê a coisa na prática, entendeu? Imagina a minha profissão dos sonhos e não vai para a prática, né? Não vê como que aquela profissão paga, porque toda profissão exige um esforço. Sim. Não vai ter nenhuma profissão que você vai escolher que vai ser mole de cara. E toda né? profissão é uma carreira, né? Se você gosta do que você faz e você vai evoluindo, você vai passando estágios daquilo. Você vai pegando mais conhecimento e vai passando estágios. Eu achei que padaria fosse o que eu ia trabalhar pro resto da vida. Trabalhei 4 anos como padeiro, aí no primeiro ano eu aprendi a fazer todo tipo de pão, aí no outro só salgado, no outro bolo. Legal. E achei que fosse trabalhar com isso para sempre. Mas você é tatuador já há 12 anos, né? Como que se deu essa... O lance da tatuagem foi uma terapia para mim. Eu tava adolescente, meio ansioso, né? Aí já desenhava e tal, e na época teve aquele boom da tatuagem na televisão, anos 2000. Aí eu comecei a meio que me incentivar a melhorar no desenho para começar a tatuar. Só que nisso eu já trabalhava com outras coisas. Fiz bastantes outras coisas antes de decidir virar tatuador. Como eu falei, viver de tatuagem eu comecei há uns 5 anos. Entendi. Até então era um hobby. Porque assim, obviamente o tatuador no mínimo tem que ser tem que ser bom no desenho, né? Qual que as outras características que o tatuador tem que ter? Técnicas? Em relação à tatuagem, hoje em dia já não é mais necessário que você saiba desenhar. Você tem que ter técnica, né? Que é o principal de tudo. E depois você ir desenvolvendo essa técnica para atingir o que você quer, o seu objetivo. Aprender a desenhar é um público meio reduzido hoje na tatuagem. Nem todo tatuador sabe desenhar. Sabe criar, né? Porque quando você diz desenhar, você diz criar. A criação, se não reproduzir, né? Copiar, reproduzir, né? Você está usando um método, está usando uma técnica, né? Para reproduzir aquilo. Acho que o requisito principal é ter amor, cara. Porque tatuagem não é fácil. Não é fácil. E também a questão... Existe toda uma questão de resistência física, né? Porque tem tatuagens que demoram muito tempo. Anos, né?
Algumas levam anos para Meu ficar Deus. pronta. Eu fechei um braço e uma costas e eu levei 1 ano fazendo o processo mais lento, que faz todo o traço e depois vai pintando aos poucos. Caramba. Vou levando aos poucos. Um braço e uma costas eu levei 1 ano para fazer. E eu pensando aqui em tatuagem de 6 horas, 8 horas, você falando de anos. Como eu tô te falando, tem técnicas e tem técnicas. O trabalho que eu fiz, por ser um trabalho tradicional, ele exigia que eu levasse uma técnica específica, né? Aí isso fez eu levar um pouquinho mais de tempo, porque era também um estudo, não é uma coisa que eu já estava dominando no momento, mas o resultado ficou legal. Que bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho agora da Hero, né? Então você passou por vários estágios e depois como tatuador e a questão do artista, que você também falou, né? Que era um hobby e você fazer essa transição para a questão profissional, né? Como que a Hero entra nisso? Cara, a Hero foi uma surpresa, eu nem imaginava também que eu fosse ter oportunidade de trabalhar lá. Eu tava trabalhando normal como tatuador, tava com meu estúdio, atendendo e tal. Aí veio a pandemia, né, cara? Fiquei impedido de trabalhar como, acho que 90% da população. Aí eu comecei a ficar ansioso demais em casa. Eu comecei a fazer, sei lá, bonequinho, manipular coisas. Sim. Até descascar fio de casa eu descasquei pra fazer. Ansiedade, cara. Sim. Descasquei fio pra fazer árvore. Caramba. Tinha uma parte da casa que a gente não ocupava, fui lá, cortei os fios, descasquei pra mim criar alguma coisa. Sim. Ansiedade pura. Você precisava estar em movimento, né? Precisava manipular alguma coisa e esse lance da pandemia, né, fez eu me trancar em casa. Eu tive uns problemas sérios de readaptação à sociedade. A pandemia deixou eu um pouco assustado porque o amigo meu que meio que deu a força pra gente, ele contraiu a Covid. Aí a gente ficou assustado porque a gente achava que era só pra fora, né? Sim. Cuiabá pra mim foi uma surpresa ter chegado o Covid. E aí você, né, enfim, se abriu mais para essa questão. Precisou, né, da arte, na verdade, né? A arte foi como um mecanismo de escape quase, né? Total. Eu tava ficando paranoico mesmo e eu precisava disso pra me manter inteiro, intacto. E graças à arte eu consegui. Aí veio o final da pandemia, aí todo aquele processo de readaptação. Eu tinha a agenda lotada, tive que ir remarcando o cliente até desistirem, né? E você reconquistar de novo o seu espaço dentro do mercado ia levar um tempo. Aí apareceu a oportunidade da Hero, a convite, fui convidado. Olha que legal. E como que funciona o seu trabalho lá? O que é a Hero, para o pessoal saber? Cara, a Hero é um sonho para qualquer artista. A verdade é essa, porque eles te dão um recurso para você criar o que você quiser e o que tiver dentro do cronograma ali, mas a liberdade que você tem ali é total. Principalmente em relação a ferramentas, cara. A galera lá, ele te municia de tudo que você precisa para você estar criando. E eu que sou ansioso, né? Acho que eu achei o lugar certo para descarregar minha ansiedade. Porque eu vejo que, assim, existe os perfis, né? Tem a pessoa em geral que é muito criativa, ela tem mais dificuldade com a parte mais burocrática, né? E você poder ter uma estrutura que te ajude com isso, né? Com os meios, né? Cara, com burocracia eu sou péssimo. A assessoria que eles dão lá e a forma que eles trabalham lá proporciona assim que a gente faça muita coisa sem se preocupar com a parte dos papéis. Entendi. Preocupar só aquilo que com a arte, né? Com o seu trabalho. Criar. É uma forma de é uma assessoria mesmo, né? Uma forma de gerenciamento. Tem todo o gerenciamento ali para você trabalhar e o seu trabalho ser visto, impulsionar o seu trabalho. Eu nunca imaginei, tipo, tá trabalhando num lugar assim e hoje eu sou muito surpreso com o rendimento que isso dá, a visibilidade que isso dá. Hoje você continua tatuando? Cara, tô meio parado por opção, mas pretendo voltar. Coisa que você gosta de fazer também, a tatuagem. Na verdade, eu já tentei parar, mas eu não consegui. Teve um tempo de dificuldade, a tatuagem passou por um período muito marginal, aí ele teve uma explosão e depois ela voltou a retrair. É um mercado que oscila bastante, e né? Agora não mais. Agora tatuador é artista, é considerado artista. Até um tempo atrás ainda era marginal.
Ainda quem tinha uma tatuagem ainda era um marginal. Hoje em dia, não. Entendi. E isso é muito interessante. Foi uma bela evolução. E a Hero tá com a série Spook, né? E um dos personagens é o Nosferatu, né? Enfim, vocês estão com outros personagens que vão ser lançados. E eu queria perguntar de você qual que é a sua parte técnica na execução. O que você faz nas máscaras e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho. Toda a parte de replicação de peças, peça por peça ali que vai ser produzida, eu sou o cara que vai reproduzir. Existe um molde, né? É feita uma peça matriz, que no caso da Spook, da coleção Spook, a empresa contratou um outro artista para gerar a matriz, e depois a gente foi replicando através de um molde. Todas as peças que foram replicadas ali foram eu que repliquei. Aí eu faço parte da parte de replicagem, faço o acabamento, aí eu aplico o primer, aí entra o meu parceiro com a parte de desenvolver paletas, pinturas. Você entrega para ele a máscara pronta para ser finalizada. Finalizada. Aí, depois do processo de finalização da pintura, tem um outro processo que a gente chama de resinagem, que também fica a meu encargo. O que é resinagem? A resinagem é você fixar ela, no caso da coleção Spook, né? Você vai fixar ela com a... Para o pessoal entender, né? É uma máscara, com uma né? resina transparente chamada resina epox, que ela vai simular um vidro. Então, ela fica como se fosse uma forma 3D saindo de um vidro. Legal. A ideia é bem interessante. Legal. Na parede fica muito bonito. Eu já tive a oportunidade de ver exatamente isso. É a impressão que dá como se a máscara estivesse saindo de um quadro, né? Sim, exatamente. E esse processo da resinagem, você me contou anteriormente que assim, ele foi muito artesanal de vocês descobrirem o tempo e quanto tempo tem que ficar, mexer o produto. Sim, é bem minucioso. É o final da peça. Você elimina o trabalho todo que você fez, ou você coloca ele para venda. Um erro ali é todo o trabalho que foi feito antes jogado fora. É o que você falou, né? Qualquer erro ali pode comprometer fatal, total, né? O processo. Compromete total o processo. Caramba. E até perguntei, né, se isso gerava uma pressão muito grande para você. Um pouco, né? Na verdade, todo o processo ele é minucioso. Só que essa parte, por ser a parte final, que já tem o trabalho, a manufaturação do meu outro colega de trabalho, eu acho que é uma responsabilidade a mais do que se fosse só uma coisa que só eu tivesse feito. É um pouquinho de pressão, sim. Gera um pouco de pressão. Você conhecer o processo e replicar cada vez mais te dá uma certa segurança, né? De você estar mais familiarizado com o processo, talvez. É aquela coisa, né? Tudo que você vai repetindo, você tende a melhorar, né? Você tende a evoluir. Aí todas as peças que a gente faz, como são feitas uma por uma, todas elas são feitas manualmente, uma por uma. Cada uma você está evoluindo um pouco mais. E mesmo ela sendo feita uma por uma, elas saem exatamente iguais ou às vezes tem uma diferença entre uma e outra, pequena? Cara, diferença física ali, estrutural, não tem. Não tem porque a gente usa um molde, né? Então esse molde proporciona que a gente faça 100% igual. Aí o que vai ter de diferenciado ali, talvez seja um lance de pintura, porque é igual eu te falei, tudo que você vai repetindo, você tende a ir evoluindo. Sim. Então, para quem tem um olhar mais técnico, vai ver que da primeira para a última, a qualidade vai mudando. Sim, alguma coisinha ali é muito sutil, sim, né? É bem sutil. Tem que ter um conhecimento um pouco mais além, né? Porque as grandes peças, né? Ser só um observador não vai pegar, proporcionar isso, não. Sim. Tem que ter um olhar técnico. Ainda mais para quem não sabe como fazer. Geralmente quem é artista tem esse olhar um pouco mais minucioso, né? Mais crítico. Mais crítico, né? Eu vejo que é um pouco mais crítico. Não é só acaso. É um olhar um pouco mais crítico mesmo. Não é só por acaso que ele presta mais atenção nos detalhes. Porque, por exemplo, se você vê uma outra resinagem, você sabe o trabalho que aquilo dá, né? Você olha e fala, isso aqui tá bem feito. Isso aqui, sabe? Você já sabe como aquilo é feito, né? Ou também pode me inspirar a melhorar, né? Pode ser que aquele patamar que a pessoa atingiu seja melhor que o meu e eu vou procurar uma forma de ver como ele fez. Legal. Evoluir. Talvez até perguntar, porque eu não vejo mal nenhum em trocar conhecimento. Da mesma forma que alguém pode me procurar para trocar conhecimento, eu posso procurar alguém. Você acha que, às vezes,
artista pode ficar meio egoísta nesse sentido. Tipo, ele descobre uma técnica, eu vou esconder essa técnica pra mim. Os tolos, né? Sim. Os tolos. A gente nunca vai evoluir se a gente tiver o monopólio daquilo que a gente está fazendo. Um grande problema que eu vejo, mudando um pouco do assunto, a questão de transporte, é porque algumas empresas monopolizam ali aquele mercado e não deixam ninguém vir com novidade. Aí, a partir do momento que você está na sua zona de conforto, você vai evoluir para quê? Entendo. E evolução também é uma troca, né? Exatamente. Uma troca. Você faz um processo bem aqui, eu faço aqui, a gente... Né? Existe o autodidatismo no mundo que muitas pessoas não conhecem, que é o ato da pessoa ver você fazendo ou imaginar da forma que você está fazendo e desenvolver por si só. Nem precisa perguntar. Nem precisa perguntar. Eu, por exemplo, perguntei muito poucas coisas, assim, em relação à tatuagem. Eu sou de uma época que não tinha revista. A internet chegou há pouco tempo, né? Não tinha YouTube, né? Até agulha eu tive que fazer no comecinho mesmo, bem ali no comecinho, nos 2000 e, sei lá, no 2010, 2008. Bem no comecinho mesmo, que a gente não encontrava o material aqui com facilidade, eu tive que fazer. Para fazer coisas em mim mesmo para testar. Pra testar, sim. Eu tenho tatuagem feita com agulha que eu mesmo fiz. Caramba. Bizarro, né? Ia ser raiz. Que bacana, que bacana. Eu queria que você deixasse, né, pro pessoal ali, você pode olhar para aquela câmera ali, pros artistas de Cuiabá ou quem mais... Ou não necessariamente artista, mas eu queria que você deixasse mensagem para alguém e... Nesse sentido, a mensagem, uma frase, enfim, um pensamento baseado no que a gente conversou aqui. Cara, eu acho que na nossa vida a gente faz escolhas e seguindo essas escolhas que a gente fez para nossa vida, a gente tem que se envolver com aquilo. O sucesso, ele é uma consequência. Se você faz uma coisa com esmero e você gosta do que você está fazendo, você tende a ter sucesso. E o que eu tenho a dizer é envolva-se com o que você faz mesmo e procurem conhecer um pouco mais a nossa cidade, que a gente tem coisa muito diferente aqui. A gente tem coisa muito legal e a Hero é um lugar que eu convido vocês a conhecerem. Lá é muito interessante e principalmente para os artistas que precisam de uma estrutura, principalmente nesse segmento que a gente está iniciando agora, que são as esculturas. Para quem está precisando de estrutura, talvez conhecer aquele lugar lá vá ser interessante para a sua carreira. Para todos os artistas de Cuiabá, eu indico que conheçam a Hero e conheçam o nosso trabalho através do site ou façam-nos uma visita, né? Agenda uma visita, que vai ser bem legal. Troca de conhecimento. Maravilha, então, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio de O Livre Empreendedor. Muito obrigado por nos acompanhar. Para ver mais episódios, ou através do YouTube, ou no nosso Instagram, siga o Livre. E, Júnior, como que o pessoal te acha Hero no Instagram? A Hero tá no @HeroArt e o meu Instagram é Júnior Oficial. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.